Como eu informei no início aqui do nosso Atalaia Mais de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Armando Batalha Júnior, ex-diretor do PROCON de Nossa Senhora do Socorro e também ex-vereador da nossa capital. Tem saudade da vereança? Seja bem-vindo, boa tarde. Foca, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde, boa tarde a todos que fazem aqui o Atalaia Mais. Sempre um privilégio estar aqui conversando com você. Foi um momento muito importante na minha vida, né, que eu guardo com saudosas lembranças, né? O momento crucial, o momento mais importante foi a criação da lei do compliance. E a lei do compliance vai chegar até nessa decisão que nós tomamos agora, que foi aquela lei que foi a primeira, Aracaju passou a primeira capital do Nordeste a ter um programa de integridade nas relações entre empresas públicas e contratos. Então isso nos deixou muito felizes. Na época foi eleita a melhor lei daquela legislatura. Então guardo com saudosas e boas recordações. E por que não mais disputar as eleições, Armando? Foca, naquele momento eu tomei essa decisão, né? Eu tinha alguns projetos pessoais, terminar a questão de alguns processos que tinham meio em andamentos com clientes pessoais, a questão do meu mestrado. Então eu optei naquele momento por dar seguimento a esses projetos pessoais, tendo em vista o tempo que a política nos toma. Então, e acredito que naquele momento, para mim, foi a melhor decisão tomada. O que, obviamente, nada impede que nós temos um futuro aí pela frente, eu procuro me cuidar muito bem, procuro buscar sempre a longevidade, então nada impede que no momento futuro a gente possa novamente colocar o nosso nome à disposição, por que não? Você foi vereador jovem e ainda continua jovem, diga-se de passagem. Obrigado, né? Estamos. Então, apesar dos grisalhos aqui do eu lado, comecei né? Eu comecei a pintar um pouquinho, rapaz, outro dia, mas aí vai aparecendo, sabe, deixa assim mesmo, tá bom, faz parte do envelhecimento. Sim. Seu pai você tem conversado com ele, pretende voltar para a cena eleitoral e ser candidato próximo ano? Você tem dialogado com ele nesse sentido? Converso pouco com meu pai sobre política. A gente não tem, ele tem mais esse alinhamento de conversa com o neto, que é deputado, meu irmão. Converso pouco, até que, como eu disse, não existe uma pretensão minha pessoal, então a gente acaba conversando pouco. Mas, uma dessas conversas, ele manifestou sim o desejo de ser candidato a deputado federal, que eu acredito que seja muito importante e, obviamente, se for, terá o apoio da nossa família. Como foi que o senhor chegou no PROCON de Nossa Senhora do Socorro? Bom, sempre tive uma relação pessoal muito boa com o prefeito Samuel Carvalho, relação profissional, uma relação de ajuda mútua, né? Algumas coisas que ele precisava e eu também no mundo jurídico. E houve esse desejo por parte dele dessa criação do PROCON, até porque ele, que é advogado de formação, sempre expunha do desejo de trazer a Secretaria de Defesa Social com um braço como o PROCON, para que fosse esse alicerce nesse contato com as pessoas, né? E o que eu vi como um projeto inovador. Então ele nos fez esse convite no começo da gestão. Obviamente era um órgão que foi feito essa votação desse projeto de lei complementar para que inserisse no projeto administrativo o órgão como o PROCON. E, obviamente, no primeiro momento eu expus para ele, bom, prefeito, você sabe que não dá para a gente traçar um bom trabalho sem que haja uma estrutura mínima, né? Desde uma sede pessoal a toda estrutura que diz respeito ao PROCON, salas de atendimento, de filtragem. Eu me dispus a ir pessoalmente no PROCON estadual para conhecer a estrutura, um PROCON que serve, e fui muito bem atendido lá pelo então diretor, Dr. Arthur Vitor. Depois me dispus até ir o PROCON aqui em Aracaju para ver essa estrutura de funcionamento para que a gente replicasse lá. E tudo isso eu sempre trazia para ele, esse desejo. Existe uma mensagem minha no meu telefone aqui, eu fui até buscar, precisamente em julho, quando eu parei, eu fiz toda a redação do que a gente precisava, claro, sempre prestando atenção em relação ao princípio da economicidade, ou seja, o que é que a gente poderia colocar de estrutura mínima para que a gente tivesse um funcionamento. E até na postagem que eu fiz eu coloquei um exército de homem só, porque efetivamente eu estava
trabalhando sozinho. Não tinha nenhuma secretária para que pudesse fazer essa parte inicial. Peraí, o senhor não tinha nenhuma secretária? Não, nenhuma secretária, absolutamente nada. Não tinha servidor nenhum? Não, nenhum servidor. Se criou o PROCON de socorro e colocou Armando Batalha Júnior lá. Só isso? Isso. Absolutamente isso. Esse era o PROCON de socorro. E aqui eu faço aqui até essa colocação, é que essa decisão diz respeito a um componente eminentemente técnico e impessoal. Não tenho nada de pessoal contra absolutamente ninguém. O que eu coloco é que eu jamais poderia colocar a minha digital de 18 anos de profissão, os órgãos os quais eu passei, sempre colocando e imprimindo o meu trabalho. Quando eu percebi que não ia ser possível que a gente pudesse imprimir um trabalho de abrangência, um trabalho que levasse efetivamente o PROCON para as pessoas, eu obviamente decidi que o melhor e mais sensato era poder pedir o meu desligamento. Então, durante esse período todo, o prefeito Samuel não sinalizou de forma positiva, não prometeu ao senhor que iria dar essa estrutura necessária? Não, momento algum. O que a gente conversava, expunha para ele das poucas vezes que a gente teve a oportunidade. Tive até o cuidado de ir a São Paulo para um congresso nacional sobre os eventos dos PROCONs, e aqui faço até essa referência, as minhas próprias expensas, eu não pedi diária, eu não pedi passagem, eu fui para conhecer, porque assim é como eu procuro fazer tudo na minha vida, Foca, é colocar paixão, é colocar vontade. Fazer bem feito. É fazer bem feito, né? Dedicação. Dedicação, é tudo aquilo. Eu acho que a gente tem que ter respeito pelo dinheiro público, ter respeito. Se você não é obrigado a aceitar fazer parte de um órgão público, mas a partir do momento que você aceita, você tem que fazer muito mais do que aquilo que é esperado. Tanto é, Foca, que mesmo diante de todo esse cenário sem estrutura, nós redigimos a questão do Conselho Municipal de Direito do Consumidor, apresentamos ao Procurador-Geral, Dr. Carlos Kraus. Eu iniciei um movimento de educação financeira nas escolas. Eu tive até a Secretaria de Educação, me predispus. Bom, já que a gente não está tendo essa estrutura, eu me predisponho a ir até as escolas. Eu mesmo fui e trouxe essa ideia para aqueles jovens, adolescentes, crianças, até alunos do EJA, que são aqueles alunos já com uma certa idade, mais amadurecidos, para explicar hoje existe uma lei do superendividamento, as pessoas não sabem dessa lei, que é quando uma pessoa está superendividada, a possibilidade que tem dela ter a quitação ou diminuição gigantesca dos seus débitos, porque a gente sabe que quando uma pessoa está superendividada, isso acaba corroendo a sua vida, o seu moral, tudo aquilo que diz respeito à sua vida civil. A gente trouxe a ideia dessa legislação, fomos até as escolas, foi um projeto pioneiro que, em função disso, eu recebi o convite para ser o representante junto ao Brasil, aqui em Sergipe, dos PROCONs, a nível de Estado, mas isso aí parece que chegou até ouvidos moucos. Simplesmente não havia. O que eu percebi aqui, e aí da parte até do secretário o secretário responsável pela pasta, secretário de Defesa Social, é que não, é isso mesmo, vamos se conformar com isso. Eu disse, pai, mas vamos ver uma sede, vamos buscar uma sede. Eu, inclusive, do meu próprio bolso, eu fiz questão de pagar algumas postagens pelo Instagram, porque algumas dessas ações a gente pedia que fosse designado uma pessoa lá da publicidade, para que fosse. Eu estava ansioso para que Socorro soubesse desse órgão do PROCON. Tanto é que só agora, depois dessa minha postagem de desligamento, algumas pessoas ficaram sabendo do PROCON. Então isso para mim não era bacana. A gente queria imprimir realmente um trabalho que tivesse uma marca indelével e que fosse para o restante dos tempos, de uma outra gestão, e que ficasse essa marca consignada. Mas percebi que isso não seria colocado em prática e realmente decidi me antecipar. Olha, eu soube que houve um episódio de perseguição política aí, tá? Eu soube que houve um episódio de perseguição política, uma situação conflitosa, difícil e tal, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. De volta aqui na tela da sua TV Atalaia, recebendo hoje Armando Batalha Júnior, ex-diretor do PROCON de Nossa Senhora do Socorro. Armando, teve um período aí que
disseram que você era funcionário, servidor fantasma da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Inclusive o vereador Luiz Paulo Panzuá usou a tribuna e fez essa denúncia muito forte contra o senhor. Como foi que o senhor reagiu diante daquela situação e o que é que aquela situação influenciou para a sua tomada de decisão de pedir essa exoneração na última sexta-feira? Foca, a verdade ela é filha do tempo, né? A verdade não é filha da autoridade, né? Naquela época eu tinha concedido uma entrevista no qual eu disse que nunca se deve responder uma calúnia. Basta que a gente haja de tal maneira que o caluniador jamais tenha razão. E foi isso que aconteceu. Ora, se eu fosse efetivamente fantasma, eu jamais tomaria uma decisão dessa, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes é mais cômodo o convite à inércia, no sentido de ficar ali, não está tendo trabalho, tal, vamos levando, vamos recebendo, e eu jamais me permitiria isso. Inclusive, um desses vereadores que fizeram aquela denúncia, que foram à tribuna, porque aquilo nunca foi para me atingir, foi para atingir outras pessoas, e tentaram me encontrar como um ator nesse momento para buscar os seus objetivos. Inclusive, um desses vereadores, que foi o Charles Digel, eu recebi um print que colocou o seguinte: funcionário Armando Batalha Júnior pede exoneração por falta de estrutura. Parabéns, Armando, pela postura. Aí agora que eu peço isso, eu recebo os parabéns. E naquele momento eu fui e disse a minha resposta, até porque a mesma sala que eu estava lá é a mesma sala que eu atendia no PROCON, que na verdade não é uma sala do PROCON. Você tem lá uma sala de subprocuradores, que quando todos os procuradores lá estão, a gente não tem nem onde atender. E aí algumas pessoas que iam trazer, inclusive eu recebi um vídeo de uma dessas pessoas que eu atendi, me agradecendo muito, triste por esse meu desligamento, ela ia contar sobre seus problemas. E pessoas que vão procurar o PROCON, elas ficam, assim, na verdade... Fragilizadas, né? Porque estão com dívidas. Sim. Ninguém quer contar uma dívida com outras pessoas na sala. Então, às vezes, eu saía ali da sala, eu ficava, na verdade, como um caça-salas. Um dia eu atendia na sala do subprocurador, outro dia na sala do prefeito. Gentilmente, aqui eu faço essa ressalva, o vice-prefeito Elmo, que é uma pessoa fantástica, um vice-trabalhador, um cara, sempre que podia, ele, Armando, pode atender aqui na minha sala. Mas não era um episódio de humilhação a Armando Batalha Júnior? Não. Era um episódio de humilhação ao cidadão. Que iria procurar o PROCON e não tinha um lugar para atendimento. Exatamente, para mim, de forma alguma. Eu, se tivesse que atender ali debaixo da árvore, como já atendi, já gravei vídeo tentando tirar algumas dúvidas aí, embaixo da árvore mesmo. Às vezes choveu, me molhava, sem problema algum. Eu não tenho problema porque eu entendo que a humildade é, acima de tudo, a condição principal de qualquer ser humano. Nessas questões públicas, de gestão, tem aquilo que a gente considera de síndrome do pequeno poder. Tem muito secretário que nunca não teve poder, tem muita coisa que se acha, às vezes, né? Prefeito também? Não, eu não tenho nada contra o prefeito Samuel. Eu aqui realmente continuo acreditando que ele vai fazer uma grande gestão. Eu não tenho nada pessoal contra o prefeito Samuel, por isso que eu separo as coisas. Aqui diz respeito a uma questão de uma gestão focada em relação à Secretaria de Defesa Social como subproduto o PROCON. Então, nessa parte, não houve a estrutura, nos cabe dar seguimento à nossa decisão. Então, e acredito sim, piamente, que ele tem tudo para fazer uma boa gestão. Mas aqui eu ressalto, por exemplo, dos funcionários das coisas, o que muitas das vezes a gestão acaba esquecendo são aqueles funcionários que estão na ponta. E aí eu digo até de uma moça lá, a dona Sara, que serve o café na Secretaria de Finanças, uma moça que chega ali cedinho, que é a última a sair, uma moça dessa que merece ser sempre ressaltada. E às vezes fica a questão de secretaria com síndrome de pequeno poder, e aí não dá vazão àquilo que as pessoas mesmo precisam, que é na ponta ali da população. Vamos lá. E aí é o pinga-fogo aqui da nossa entrevista, porque eu soube de uma informação, eu queria que o senhor confirmasse, um episódio de uma possível perseguição política. Veja só, a jovem Juliette foi candidata a vereadora lá em Nossa Senhora do Socorro, ficou na condição de primeira suplente. Ela é primeira suplente do vereador Pablo. E existia um entendimento de que Adilson Júnior, irmão de Fábio Henrique,
vai sair da secretaria que ele está lá agora para ser candidato a deputado estadual. E com a saída do irmão de Fábio Henrique, o prefeito Samuel iria pegar Pablo, o vereador, iria colocar no lugar de Adilson. E a primeira suplente, Juliette, consequentemente, assumiria o lugar de Pablo na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro. E aí essa Juliette teria firmado o compromisso político de votar em Adilson, de votar nos candidatos do prefeito Samuel. E ela foi assumir o compromisso de votar no seu irmão Neto Batalha, o deputado estadual. E aí teria sido esse episódio dessa aliança com o seu irmão Neto Batalha que a Juliette teria sido exonerada. E depois eles voltaram atrás porque ela está grávida, não pode ser exonerada. Ela é, inclusive, subsecretária da secretária... Das mulheres, de Maria da Taiçoca. Maria da Taiçoca, que é secretária das mulheres. E aí ela seria exonerada, depois eles voltaram atrás porque ela está grávida e tal, enfim. O que é que esse episódio tem a ver com essa sua saída? Bom, Foca, muito bem colocado. E como eu imaginei que, de repente, você pudesse trazer à baila essa situação, eu tive o cuidado e o zelo de ligar para a Juliette hoje, antes de vir para cá. Né? Porque tive com meu irmão essa semana, ele me pontuou desses detalhes em relação a isso e, particularmente, por ter sido uma pessoa que estendeu a mão ao prefeito, ter uma relação de cordialidade com todos, eu imaginei que pudesse ter um desfecho um pouco diferente, um pouco de respeito à minha presença ali. E, obviamente, que essa situação foi a gota d'água. Eu já estava realmente predisposto a tomar essa decisão, já vinha amadurecendo, já vinha comunicando, já vinha dito... Essa perseguição, a Juliette essa foi perseguição, eu liguei para ela, liguei para ela, perguntei, Juliette, o que é que aconteceu de fato? Me apresentei, ela me disse com riqueza de detalhes, que na verdade o compromisso que ela tinha, e aí você pode depois até perguntar a ela e ela vai referendar isso, ela tinha o compromisso de ajudar na campanha do então candidato Samuel Carvalho. Segundo ela, o seu líder político é o presidente Jefferson Andrade, e aí ela ajudou na campanha de Samuel a prefeito, ajudou a que ele tivesse também essa votação expressiva e fez parte da gestão. Porém, não tinha nenhum tipo de entendimento em relação a deputado estadual. Jefferson acabou dizendo para ela que tinha uma relação boa com o Neto, Neto chegou com ela, conversaram, se alinharam e ela decidiu votar em Neto Batalha. Certo, entendi. Então, veja, ela fez o entendimento com Samuel, que não passou por um apoio dela ao deputado estadual de Samuel. Absolutamente não passou. Por intermédio do presidente da Assembleia, a Juliette foi justamente, fez o entendimento, né, ali com Neto Batalha para apoiar ele próximo ano. Exatamente isso. E aí, por conta dessa aliança, desse compromisso da Juliette com Neto Batalha, o prefeito Samuel decidiu exonerar ela, ou seja, tirar ela da gestão. Exatamente. Né, porque ela não vai votar em Adilson Júnior, o irmão de Fábio Henrique. Exatamente. Foram essas situações que ela disse, que passou, que teve perseguição. Ela até teve uma postura muito firme, disse, não, eu firmei o compromisso com o Neto, eu vou até o final, conversou, e a gestão acabou tendo essa situação de persegui-la, depois ela teve que voltar porque está numa situação de gravidez e me disse tudo isso. E, obviamente, quando eu escutei isso, eu fiquei até incrédulo. Eu fiquei incrédulo, porque, poxa, no mínimo era para ter tido um respeito, ou me chamar, ou conversar. Pô, Armando, você faz parte da gestão, como é que isso aqui tem que ser irmão, ou no mínimo respeitar. Mas não, simplesmente mais uma postura que eu fiquei extremamente triste, mas... Juntou essa situação de perseguição com a falta de estrutura, com a falta de apoio ao PROCON. Com certeza, juntou tudo isso e eu tenho... Não é só se tratar de um irmão, que por si só já daria toda a conotação para que a gente tomasse a decisão, mas uma pessoa que eu tenho um alinhamento pessoal, político de todas as esferas. Eu jamais iria me permitir a continuar numa situação depois que veio como fator nevrálgico essa situação dessa perseguição. Eu não consigo compreender uma gestão que vá perseguir as pessoas e que vá antecipar o pleito eleitoral. O pleito eleitoral é só em 2026. Como é que você vai antecipar isso aqui agora? É hora de falar de gestão. O que eu venho falando é gestão. Eu tenho mensagem, eu tenho um planejamento, eu fiz todo um planejamento buscando que esse trabalho do PROCON fosse levado a grande
parte da população. Mas, já que não há essa prioridade, não tem problema. A gente pega nosso boné e segue a nossa luta, o nosso propósito em outras esferas. Qual a sua avaliação diante dessa postura do prefeito Samuel e de pessoas do agrupamento? Eu fiquei triste. Realmente não é a postura daquele Samuel que eu conheço, daquele Samuel que viajamos juntos lá para Vitória do Espírito Santo, ainda em 2016, quando eu fui candidato a vereador e ele a primeira vez. Mas respeito, repito aqui que torço para que ele faça uma grande gestão em relação a isso. Né? Às vezes é questão política, as pessoas, né, acabam tomando essa decisão, mas o que a gente tem que falar é discordo, mas respeito. Seu irmão teve uma participação efetiva e também seu pai na campanha de Samuel no ano passado? Não. Vocês ajudaram a campanha eleitoral? Não. Nem meu pai, nem neto teve qualquer tipo de interferência. Eu era sócio do atual secretário de Finanças, Heitor Santana. A gente sempre teve uma proximidade, eu sempre tive uma relação muito boa com o prefeito Samuel, né, questões jurídicas. Durante o tempo ele foi nosso cliente lá, e uma relação muito boa, mas muito boa mesmo. O que Heitor disse ao senhor depois desse seu pedido de exoneração? Se eu for lhe mostrar as mensagens para Heitor, ele nem me atendia. Já tem um tempo que ele sequer me atendia a ligação. O seu ex-sócio? Nem me atendia mais. Que é o atual secretário de Finanças. Nem me atende mais, nem me atende. Existia uma postura anterior, que era uma postura muito mais pessoal, mas por isso ele passou a não atender. Entendo, deve ser muito trabalho, muita coisa, né? Deve estar soberbado de trabalho, a gente entende e respeita, mas sequer atende, nem sequer depois fez qualquer tipo de menção. Então, o Heitor, que é uma pessoa de confiança de Samuel, né? Sim. Está lá na linha de frente. Uma pessoa técnica, capaz, e eu tenho certeza que vai fazer tudo, vai fazer uma grande gestão aí à frente da secretaria, mas, pessoalmente, houve essa mudança de cunho pessoal, né? Que, inclusive, ele até votou em meu irmão, ajudou muito meu irmão, Neto Batalha, na eleição, Heitor. Heitor não votou em Samuel, votou... Em Porto da Folha ele ajudou Neto, meu irmão. É verdade, ele é natural de Porto da Folha, doutor Heitor. Então ele votou lá em Porto da Folha, em Neto. Meu pedido. Foi muito correto, por sinal, foi muito correto, ajudou, foi determinante até, diria, para a eleição de Neto. Foi muito correto naquele momento. Agora, houve esse distanciamento. Agora, é engraçado, o senhor vai para a gestão do prefeito Samuel, fazer parte, né, de toda a gestão ali, enfim, na Secretaria de Defesa Social, no PROCON, e há um distanciamento de uma pessoa que era próximo e que, naturalmente, era para ser mais próximo aí, porque vocês estavam trabalhando juntos. Sim. Estranho. O senhor acha que o prefeito Samuel, e aí uma opinião já de uma pessoa que já está fora da gestão e observando a política partidária. Na sua observação, você acha que o prefeito Samuel tem forçado a barra demais com relação a Adilson Júnior por conta de um receio, de um medo do Padre Naldo? Porque o Padre Naldo é candidato a deputado estadual. Adilson Júnior não é um nome tão conhecido em Socorro como é o nome do Padre Naldo, apesar da rejeição do Padre Naldo no final da gestão passada. Mas você acha que ele está forçando a barra do agrupamento, das lideranças, para que todo mundo vá ali de forma amarrada votar em Adilson? Foca, eu seria leviano se eu falasse isso, porque não participei de nenhum tipo de contexto político. Mesmo na campanha, nada assim dos acordos que foram firmados. Durante essa situação, o único episódio que eu fui buscar me informar foi esse relativo a Neto. Então, assim, eu prefiro não responder, porque eu seria leviano se eu falasse qualquer coisa. Né? Poderia até parecer, poxa, está falando isso porque... Não tem, porque não tem nada de quesito pessoal e eu não tenho conhecimento sobre essas tratativas em relação à eleição de Adilson Júnior. Realmente não sei, a não ser essa situação específica com Juliette. Armando, que Deus te abençoe, força na caminhada e que outras missões sejam apresentadas. Claro, você é um advogado renomado no Estado, que outras oportunidades sejam apresentadas para você, que você é capaz, você é um cara do bem. Força na caminhada. Obrigado, Foca, pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos os funcionários, os quais eu tinha sempre esse contato, esse carinho dessas mensagens, e a toda a população de Socorro.
Forte abraço a você, obrigado pelo carinho da amizade, carinho da audiência. Até amanhã aqui no Atalaia Mais.